Graça e paz, povo lindo e abençoado. É com muita alegria que nós estamos dando início a mais um podcast da Igreja Fé e Milagres. E como sempre, trazendo para você e para a sua família um rico e abençoado conteúdo. E eu quero, nesse dia tão especial, fazer com que você entenda o seu papel na vida dos seus amigos. Transmitindo agora, enviando esse link ao vivo para que eles também possam absorver, degustar e ser edificado com a nossa matéria de hoje. O meu entrevistado, um grande amigo, um homem de Deus, ele vem da cidade de Timbó, Santa Catarina. Ele é muito bem casado com a nossa querida pastora Bárbara. Ele tem 4 filhos, João, Vitor, Mel e Pedro. Ele é fundador do projeto Vento nas Escolas, formado em gestão pública, tem também formação em música, neuropsicanalista e também está cursando farmácia. Meu entrevistado tem 52 anos e o nome dele é Bill Jonathan Pereira. Homem de Deus, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Pastor Lélio Alexandre, muito obrigado. E eu quero aqui, desde já, abençoar a tua casa, declarar sobre a tua vida a presença de Deus, porque sem ela nada somos. E com muita alegria poder aqui também compartilhar um pouquinho daquilo que você quiser falar e perguntar, e certamente vou me esforçar para responder, né? Ô Bill, que alegria ter você aqui, né? Primeira vez aqui em Patos de Minas, na nossa casa, na nossa igreja, você que tem um projeto maravilhoso, o Vento nas Escolas. Eu posso dizer que você tem um papel muito fundamental a nível de Brasil, né, com aquilo que você tem ministrado para a juventude brasileira, um homem íntegro, um homem reto, de um coração magnífico. Então, para mim, para minha casa, para a nossa igreja, é uma honra ter a sua pessoa aqui. Ontem foi maravilhoso que você trouxe para nós aqui na igreja um conteúdo enriquecedor. E hoje, nesse podcast, com certeza nós iremos absorver tudo de bom que você tem. E por mais que você seja conhecido no Brasil, muitos aqui que vai te assistir ainda não conhecem. E antes de ser esse homem capacitado em Deus, um homem muito dependente de Deus, que hoje muito bem forjado, preparado, lapidado, moldado. Quem foi o Bill Jonathan na infância, na juventude? Como que foi a vida do Bill Jonathan antes de ser o pastor Jonathan, antes de ser esse músico, esse psicanalista? Quem foi esse homem lindo, exótico e diferente? Muito obrigado. Certamente eu não sou e não fui o Papai Noel, né? Isso é verdade. Isso é uma das coisas que eu quero deixar bem claro. Mas o Bill foi uma criança que nasceu em meio de um casamento bem conturbado. O Bill é filho de um ator de teatro, certo, que fez cinema, televisão, na década de 70. Meu pai vem de uma família circense, né? Circo-teatro. Nossa família tem 3 circos ainda. Nós temos lá no estado de Santa Catarina, né? Teatro Biriba, Circo Teatro Biriba e Teatro do Biribinha. E papai foi para Timbó com o circo, chegou lá, conheceu uma mãe, gostou dela e ela gostou dele. E ali então, no meio de um relacionamento, papai engravidou mamãe, e aí casaram e eu nasci, né? Como é que é? O seu pai que é de origem judaica ou sua mãe? Papai é de descendente judeu e a minha mãe é descendência alemã, germânica, né? Você vê que parece totalmente contrária essa linha de pensamento, de junção, né? Mas a mamãe se apaixonou pelo meu pai de uma forma extraordinária. Ela era Deus no céu e meu pai na terra. E papai já não correspondia tanto dentro de casa. Então, a ausência do meu pai e
outras problemáticas que quando um casal ele não está 100% unido, certamente isso vai gerar consequências nos filhos. E foi o que aconteceu comigo. Bill Jonathan, um menino que foi abusado sexualmente por coleguinhas na rua. Não, na rua, isso. Eu tinha 4 anos de idade e você sabe que o abuso ele cria portões, né? Portões de escape, né? Então, se você não vai para o lado do homossexualismo, você acaba se tornando um pervertido sexual. E certamente compulsão, e foi isso que aconteceu comigo. E então, desde cedo, aconteciam dentro da nossa casa, por exemplo, como eu ficava muito tempo com as empregadas, e aconteceu de abusos das próprias empregadas também. Então isso aconteceu comigo. Mas lá na frente isso se tornou uma avalanche. E aí entraram as drogas, entrou não mais um relacionamento amistoso com o pai, mas sempre com conflitos, né? Conflito geracional, mas mais do que isso, você acaba deixando de lado o que há de mais precioso. E o que é de mais precioso? É um filho receber o destino do pai, né? A função de um pai é dar destino ao filho, né? E foi o que faltou, acho, na minha casa, né? Não culpo meu pai por nada disso, pelo contrário, a história dele, se for olhar a história dele, foi muito mais difícil do que a minha. E ali então eu, nesse envolvimento com as drogas, acabei tendo um relacionamento com uma menina de 16 anos de idade. Precoce. Totalmente. E acabei casando, ou seja, cometendo o mesmo erro. Entendeu? Visitando a iniquidade dos pais nos filhos, né? Meu filho é uma bênção. É o João. O João. Primogênito. Não, amoroso. Pensa num filho assim esplêndido. O meu filho, o João, e ele também teve que lidar com essas situações, porque quando você não rompe com o teu passado e você não rompe com a iniquidade das gerações passadas, você acaba entrando na mesma repetição de famílias destruídas e famílias destruídas e famílias destruídas. Meu casamento foi um fracasso. 6 meses, ela falava B, eu falava A, a gente não se entendia. Muito novo, sem estrutura. Sem nenhuma. Pai ausente. Tudo errado. O Bill deveria estar morto há muito tempo por causa das drogas. Conhecer a cocaína, conhecer o crack. É o caminho, né? O caminho que se abre de cada vez mais profundo. E até que eu tive uma overdose, sabe? Uma overdose e assim, as pessoas ali me socorreram, só que eu pensei, ali acabou tudo, né? E então eu falei, chega, para mim deu, mas é muito difícil largar as drogas, muito difícil. Humanamente falando, é impossível. Eu sempre digo, Bill, que a luta com as drogas é uma luta injusta, assim como a luta com o sono no volante. Sempre corre de perder e muito. E você, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, dessa luta terrível, né?
a cocaína, e pelo jeito você trabalhava também no circo, na empresa da família, as facilitações estavam sempre diante de você. Sim. O que foi esse período de drogadição, tentação e disposição do dinheiro nas suas mãos? Então, a disposição do dinheiro nas minhas mãos foi não via circo. O circo... Ele veio depois? O circo foi depois. O circo foi meio que um escape do meu pai de tipo assim, cara, você tá aprontando aqui demais e eu vou te mandar para morar com os teus tios. Tadinho dos meus tios. Porque eles tiveram que absorver consequências de um garoto totalmente problemático. Totalmente. Papai, ele era fotógrafo e um bom vendedor. Todo judeu é um bom vendedor, né? E na década de 90, ele fecha uma parceria com o Alexandre, inclusive seu xará, que era dono e ainda é dono da Brasilsat, uma empresa de Curitiba que fazia e vendia tecnologia para a Marinha, para a aeronáutica, e também criou aquelas antenas parabólicas. Sim. Que na época, o valor de uma parabólica era o preço de um carro zero. Que dominou o Brasil, dominou o Brasil. As pessoas faziam consórcio. Então, papai, ele conseguiu representada para Santa Catarina. Aí eram caminhões e caminhões entrando e saindo, caminhão entrando e saindo, caminhões e caminhões entrando e saindo. E eu, como filho mais velho, eu estava sempre próximo dos negócios, estava sempre à mesa dos negócios. E eu tive acesso, então, ao caixa, tive acesso às entradas, né? E ali eu comecei a surrupiar para manter o meu vício. Então, olha como funciona esse ciclo, sem contar que o meu caráter, eu sou franco em dizer, o meu caráter era todo deturpado. Eu nos estudos não ia muito bem, nos relacionamentos muito menos, com a família não havia diálogo. Então tudo isso foi fruto das minhas escolhas. Eu não culpo ninguém, a não ser a mim mesmo. Porque a minha escolha me levou a um lugar de perdição, depravação e tudo que é de ruim, né? E eu não estou falando isso aqui para fazer uma novelinha. Não, eu estou falando a realidade do que aconteceu comigo. E se não fosse Jesus? Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. E eu tive também umas experiências, agora falando com Jesus. Uma vez eu estava na cidade de Balneário Camboriú, subi um lugar chamado Morro do Careca, e ali eu fiquei pensando acerca da minha vida. Morro do Careca é Natal, não? Não. Tem em Camboriú também? Camboriú, Morro do Careca. O pessoal salta de parapente. Sim. Morro do Careca de Natal é areia. Areia? Areia. Não, lá não é. O pessoal faz voos, né? E eu fui lá, fiquei contemplando a natureza. Eu tinha fumado um baseado. E nesse processo de querer a libertação, eu procurei a igreja. Um dia, minha mãe me levou num jantar. Minha mãe sempre quis ver eu bem, é óbvio, né? A mãe sempre quer ver o filho bem. Ela me levou num jantar da Adonep. Adonep. E ali eu fiz uma oração. Mas é importante explicar ao nosso povo. Adonep significa Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Sim. A nível de mundo. De mundo. Maravilhoso, Adonep. Sim,
É um braço evangelístico muito forte no Muito. Brasil. E ali na Adonep eu entreguei assim a minha confissão de fé, né? Que é o primeiro passo de dar abertura, né? E de dizer: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Beleza, não senti nada, não aconteceu nada, mas eu creio que algo no mundo espiritual aconteceu. Aí ganhei uma oportunidade de me internar numa clínica de recuperação, passei por 7. Então eu deixo claro aqui que nenhuma clínica funciona se não for a clínica aqui, ó, o meu desejo, a minha vontade de querer mudar. Clínica, ela pode servir para transformar a sua vida, se você tiver um encontro genuíno com Jesus, ou senão ela só vai ser uma casa de passagem, que você vai lá e vai passar alguns dias. Paliativamente. E o resultado é você que determina, né? É você que toma conta da sua vida e decide o que vai fazer. E como falei, passei por 7 clínicas, até que naquele dia, outra coisa que eu preciso falar, pastor, é que eu tô assim, né, pegando um pouco daqui, mas é que eu tô me lembrando, nosso papo é livre. Livre, espontâneo. Eu me tornei ministro de louvor da igreja, porque era músico e tal, tinha as habilidades artísticas e tinha sinceridade e verdade em cantar e adorar o Senhor. Eu sempre fui intenso nisso, porém despreparado. E é o que nós vemos hoje muito em meio a alguns ministérios, que é o quê? É esse despreparo das pessoas que vão para o altar, que vão estar na linha de frente. E é óbvio que o mundo espiritual nos assiste em todo o tempo. E assim, a maior estratégia de Satanás não é momentânea. Ele arma ciladas, ele não quer te pegar agora, ele te pega ali na frente. Te dá tempo. Ele brinca com você. E se você brincar com Satanás, você se ferra. E o que aconteceu? Eu brinquei com Satanás. Por que brinquei com Satanás? Porque, estando firme, fui esfriando, sem leitura da palavra, que é o verbo que se faz carne e quer habitar dentro da gente, né? Esse é o propósito. O propósito da palavra é esse, é colocar Jesus para dentro. Se você não entender isso, você perde o que há de melhor. A palavra é o verbo. O verbo colocado para dentro vai tornando a vida de Jesus a realidade em nós. Porque todas as vezes que quisermos errar, o Espírito nos lembrará das palavras de Jesus. Então, esse despreparo, essa falta de oração e proximidade, porque quando a gente fere a santidade de Deus, a primeira coisa que a gente quer fazer é a síndrome de Adão. É se esconder no jardim, né? Aí, Deus tem que vir perguntar: ô Adão, onde é que tu tá? Olha onde tu se enfiou, camarada. Eu falei para ti que esse lugar era um lugar que ia te condenar, te tirar do que há de melhor, que é a minha doce presença. É esse lugar que eu preparei para você desfrutar dia e noite. E com tudo isso, eu agora, lá no Morro do Careca, mais uma vez faço uma oração e digo assim: Senhor, eu estou aqui com agora 29 anos e eu preciso dar um jeito na minha vida. Se o Senhor realmente quer mudar a história da minha vida, eu estou aqui inteiro. E daquele dia em diante, as coisas começaram a mudar, não fora, mas dentro de mim. A luz começou Brilhar. a acender dentro de mim. A mente começou a agir debaixo da mentalidade de Cristo.
Com 29 anos. Com 29. Lembrando que eu aceito Jesus com 19. 10 anos depois. 10 anos depois. 10 anos depois. Num processo de experiências, num processo de busca de libertação, entre aspas, eu então agora me deparo com o Senhor. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a querer Jesus. Querer Jesus. Queria a vida dele na minha vida. Aí entrei num período de jejum. Eu me lembro que todas as noites, pastor, eu pegava meu violão e subia o Morro do Careca. E ali eu jejuava de dia e à noite adorava no Morro do Careca. Adorava. E ali ficava. E durante 21 dias eu fiz isso. No 22º dia, eu fui ministrar na igreja. Me deram uma oportunidade. Pastor, tinha poucas pessoas. Mas no momento que começou o louvor, uma menina que não cria em Jesus estava lá mais por parte do pai e da mãe, que eram frequentadores da comunidade de fé. Essa menina foi arrebatada no Espírito. Deus tomou ela. E foi ali então que eu entendi a seriedade de como o louvor liberta. Como o louvor transforma, como o louvor ele traz o céu para a terra. Quando a gente busca uma vida de verdade, de santidade, de integridade. Jesus ele só trabalha com a verdade, ele não trabalha com a mentira. E eu então, até então, era uma mentira. Mas a partir do encontro com Cristo, as coisas começaram a se tornar diferentes. Eu posso dizer, o privilégio de ser ensinado por muitos homens de Deus, né? Eu tive um tempo com o pastor Luiz Hermínio, tive um tempo com o pastor Judá Bertelli. Homens referenciais dessa nação. Tive um tempo com o pastor José Rodrigues, e do qual estou até hoje, Missão Cristã Mundial. O pastor José é um pai, né? E Davi Grubert e tantos outros pastores, né, que me ensinaram com a sua vida. E aqui mesmo, esses 3 dias, passando com o pastor Lélio, apaixonante. Esse camarada aqui, sério, esse camarada aqui é apaixonante. Não vi nenhum pastor de igreja, amar tanto a comunidade como você, Helena. Muito obrigado. Né? Como você. Eu estou falando do que eu vi, né? Então, a partir dali que começaram essas experiências, né? De captura da glória de Deus, de querer mais a glória de Deus. E eu posso te afirmar que Deus está no teu quarto. Deus está no teu quarto, disponível para você. E a Bíblia mesmo vai dizer, né? Quando orardes, fecha a porta. Chama o Senhor em secreto. Chama Ele para um relacionamento de proximidade. Chama Ele para um relacionamento de Deus, eu estou aqui. Eu preciso da tua presença. Sem ti eu não posso fazer nada. Sem ti eu sou somente uma pessoa que não é iluminada. Agora, com o Senhor, nós somos tudo aquilo que Ele disse a nosso respeito. E o Bill que lá atrás era todo esculhambado, toda essa sujeira da minha vida, o Senhor tornou numa linda história. Porque hoje eu posso falar com
propriedade acerca de todos esses assuntos que eu pincelei aqui: drogas, abuso, relacionamento com pai, relacionamento com família, mãe, tudo. Compulsão. Tudo, compulsão e tantas outras temáticas. Eu tive a oportunidade de aplicar num projeto voltado para os jovens, que começou de uma forma muito diferente. Em 2009, meu filho estudava numa escola chamada Antônio Lúcio, em Timbó. Não, Balneário Camboriú. Na época morávamos em Balneário. Eu tinha um projeto lá com moradores de rua, alimentava moradores de rua. Minha esposa e eu, toda sexta-feira, saíamos com um tacho, assim, uma panela, e entregávamos sopa para moradores de rua. Só isso. Nada de... Não, dava comida. Por quê? Porque precisava da comida. Matar a fome. Da comida, e a gente fazia isso. E só que eu comecei a perceber que os moradores de rua, eles não nos davam muita atenção, porque na sexta-feira era o momento deles conseguir cuidar do estacionamento, ganhar umas moedinhas para fumar crack. Agora, na segunda-feira, a praia basicamente ficava deserta. Era as férias, né? Era o dia de folga da grande maioria ali das pizzarias e tal. Então, a gente começou a entregar comida na segunda. Você não vai acreditar. Daqui a pouco, não era 1, nem 2, nem 3, não. A gente estava com 30, 40 moradores de rua, não só comendo sopa, mas querendo nos ouvir. E aí, a gente pôde falar do amor. O amor, ele é o dom supremo, né? O amor Deus é amor, né? João fala, Deus é amor. E Deus quer ser amado. Deus quer ser amado no próximo, ou Deus quer amar o próximo através de você, através de mim. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Deus doador que doa seu Filho para resgate de muitos. Então nós, como cristãos, aqueles que não só se identificam, mas assumem a forma de Cristo, a forma que são forjados na mesma forma, esses homens e mulheres transformam o mundo. E Deus está acessível para nós, acessível para mim e para você. E voltando então na história do João, o João chega em casa chorando, dizendo, pai, você não sabe o que aconteceu. E vê o João chorando. O João é mais comédia do que eu, viu? Então, aquilo nos acendeu uma luz, né? O que deu, João? Pai, mataram o meu melhor amigo na escola. O João tinha um amigo chamado Cenoura e ele se engraçou lá com uma menina que se engraçou com outro menino que era filho de um traficante e que levou uma arma e alvejou o Cenoura. Ali nós procuramos a escola, afinal de contas, era o nosso filho que estava estudando ali. E então eu perguntei se podia conversar com aqueles jovens. E me deram essa oportunidade. Levei o violão, cantei algumas canções. Na época eu mostrei um filme, passei um filme da Ame Evangelizar. O nome do filme era Socorro, que contava a história de Jesus no formato 3D de desenho animado. E no final, para minha surpresa, eu fiz aquela pergunta tradicional.
Você quer esse amor desse homem que se entregou porque era necessário que ele morresse para que nós tivéssemos acesso ao mundo real. O mundo ao qual nós habitamos não é real. O mundo real é o mundo que o Papai preparou para nós. E ele pode ser vivido, ele deve ser vivido e estabelecido aqui. Um reino de justiça, um reino de integridade, um reino de verdade. E para minha surpresa, 100% das mãos se levantaram daquelas crianças. Mas não só as mãos das crianças, as mãos dos professores, dos diretores. À tarde, de novo, a mesma coisa. Eu percebi ali que nós tínhamos algo muito valioso de inserir através de uma oração. Lembra o jantar da Donep? Quando eu disse, Jesus, entra, não sabia nem o que estava fazendo, você viu? Mas fiz até aquela oração. Agora aquelas crianças sabendo o que estavam fazendo, eu tenho certeza que elas foram conectadas ao céu. Depois daquilo, outra escola chamou, outra. E hoje já fazem 17 anos que nós caminhamos de escola em escola. Já não usamos mais o vídeo da Ame Evangelizar. Hoje eu conto a minha história, minha esposa conta a história dela. Bárbara, que era filha de pastores, é filha de pastores, né? Foi abusada por um tio aos 6 anos de idade. E ela teve consequências muito fortes por causa desse abuso. Porque quando há uma defraudação dessa, quando alguém abusa ou uma criança, ou uma jovem, uma adolescente, acontece algo que destrói todo o aparelho reprodutor da mulher. É por isso que nós vemos muitos casos de cisto no ovário, problema nas trompas, problema no útero, por causa dessas coisas. Então, nós alertamos os jovens acerca dessas coisas. Eu entendo que Jesus está inserido em tudo isso. Jesus, ele está inserido no cuidado ao próximo, no amor ao próximo. Às vezes nós não sabemos como expressar Jesus, mas a gente pode atravessar a rua com um bolo para bater na porta da vizinha. Como eu ouvi um relato, você me relatou, né? Sim. Um relato tão singelo de alguém parar, fazer um bolo só para ir tomar café com alguém que acabou de chegar no prédio, um novo morador, uma nova moradora. Então, ações como estas é que externam o amor de Deus. O amor de Deus é praticável. Se a prática vier enxertada de amor, não tem como a pessoa não sentir a presença de Deus. Agora, as nossas palavras, sem praticidade, são apenas palavras. E muitas das vezes, liberadas, elas vêm para destruir, não para construir. Agora eu te pergunto, você que está do seu lado, quantas vezes, talvez você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você disse para o seu filho, você não vai dar nada, você não presta, você isso, você aquilo. Essas são sentenças que os seus lábios proferem. Agora lembra de uma coisa, Deus deu a Adão o quê? A autoridade de dar nome
coisas. Então, quando você olha para um jacaré, você vê que aquele jacaré é jacaré mesmo, porque Adão deu uma palavra, jacaré. Adão deu uma palavra, leão. Adão deu uma palavra, tal coisa. E você libera uma palavra sobre seu filho. Não vai dar nada. Não vai dar certo. E isso fica impresso nele. Aí lá na frente, muitas vezes ele não vai dar certo, porque você construiu. Você construiu com suas palavras essas coisas. Então eu aqui quero dizer para você, mudar o passado é possível sim, através de mudanças de atitude no presente que vão gerar saúde no futuro. E uma geração saudável vai ser levantada, porque você decidiu não mais viver para si mesmo, mas se tornar um portador da luz, deixando Cristo viver. Lembra o que Paulo fala? Agora, pois, não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. E é isso que nós estamos buscando fazer. Deixa eu te falar, se até agora não deu certo, continue, porque vai dar certo. Bill, é muito forte o que você explica, fala, o histórico de vida, onde Deus tem te direcionado. E o projeto Vento nas Escolas hoje tem tido um alcance muito grande de jovens, adolescentes, né? Um público que você atua. E você me falou essa semana, né, que você já ministrou para mais de 600 mil jovens nas escolas do Brasil. Catalogados, né? Catalogados. Como tem sido os resultados disso? Como tem sido a receptividade desses jovens quando você chega nas escolas, ginásios? Porque tem toda uma preparação. Você tem quase 3 toneladas de equipamentos. 11 pessoas que acompanham. Uma equipe grande. Faz aqui para nós um apanhado para o nosso público entender. Nós tivemos um êxito aqui em Patos, né? Uma escola em Patos, uma escola em Araxá. E como que é montado a recepção, o pós, né, dos jovens ali naquele momento que você, usado por Deus, ministra ao coração deles? Então vamos lá. Dentro da escola, por ser um ambiente de neutralidade, nós ali não podemos falar abertamente acerca da nossa fé. Mas não poder falar não significa não poder manifestar. E essa que é a diferença. Quando se manifesta o amor, porque Deus é amor. E o amor manifesto, ele causa resultados. Então, dentro das escolas, o feedback que temos é: muito obrigado por você ter passado aqui. Muito obrigado por você ter me acolhido. Muito obrigado, você contou a minha história. Muito obrigado, eu me identifiquei com tal coisa. Muito obrigado. E professores agradecendo. E relatos de que o ambiente da escola mudou. E isso não tem a ver conosco, não tem a ver com o nosso trabalho. Tem a ver com o que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu costumo dizer, e não é brincadeira, é assim que eu me sinto. Eu sou apenas o jumentinho de Jesus. Se Jesus estiver em cima, tá tudo certo. Mas se ele não tiver, é tomatada na cara. É tomate na cara, entendeu? Então a gente depende 100% de Jesus. Agora, claro que dentro das escolas nós também atuamos na área técnica. E é por isso que escuta qualificada, busca ativa, a psicologia, essas ferramentas, esses mecanismos nos ajudam a atender essa demanda de uma forma mais eficaz. Então, geralmente, quando vamos para as escolas,
E quando vamos acompanhados, por exemplo, das secretarias de educação, sempre há um envolvimento de CREAS, CRAS, CMDCA. E então, esse acompanhamento fica nesta parceria, né? Nós entramos nas escolas, a paz na escola após a nossa palestra, há relatos de filhos voltando para os seus pais, pedindo perdão, dizendo: pai, eu sei que eu não tenho sido um filho exemplar, em muitos casos, né? Em outros casos também a gente trabalha com relação à proteção, porque temos visto casos de abuso sexual sendo praticado por tio, avô, primo, padrasto. Até pelo pai, né? Pai. Ultimamente, depois da pandemia, que tem de pais que abusaram dos seus filhos. É terrível. Eu estou lhe falando porque é esse o retrato que nós vemos nas escolas. Eu achei muito interessante naquele vídeo institucional, né? Sim. Que você passou em um ginásio, e quando você fez uma pergunta: quantos filhos aqui não gostaria de voltar para casa? As mãos se levantando, você viu? Por que você acha, você que está na linha de frente, que aquilo ali acontece? Por causa do ambiente, é o pai brigando com a mãe, mãe violenta, pai violento. Por que um filho não quer voltar para casa? Porque na grande maioria as pessoas têm uma casa. E não tem um lar. Não tem um lar. Meu Deus. Não tem um ambiente sólido na sua casa. Eu vou te pegar como exemplo. Em todo tempo eu vi uma harmonia entre você, sua esposa, sua filha. É um amor daqui, é isso, aquilo, é crescer num ambiente saudável desse. Você está entendendo? E eu tenho certeza que isso só aconteceu porque sua mãe, que você seu conheceu. pai, não, sua mãe está louca. Uma senhora amorosa que em todo tempo demonstrou afeto, carinho, né? Então eu percebo que essa ação do pai gerando vida no filho, essa ação da mãe gerando e transmitindo o coração, um coração amoroso, ou o amor, vai gerar uma geração saudável. Nossa geração é órfã, a começar pelo estado em que o Brasil foi estabelecido, né? Sem querer aqui tocar em qualquer segmento religioso, mas hoje, se nós analisarmos, o patriarca da nossa nação é uma mulher. Entendi. Então é uma geração órfã que não tem pai. Ô Bill, e qual que é o índice assim de... porque você lida com um público de quantos anos a quantos? 11 anos em diante. 11 anos em diante. Qual que é o índice de drogadição nessa idade, de perda da virgindade, o índice de... que tem muitos adolescentes automutilação, né, que se chama. Você tem pegado esse tipo de situação? Muitos. Como que é isso aí? Como que o vento nas escolas entra nessa realidade? Através de um teatro palestra, nós contamos como o nosso trabalho é um trabalho de telling story. Então, o que é? Eu conto a história na primeira pessoa. E eles se identificam. E se identificando, quando há o meu questionário lá, eu faço as perguntas, e todos eles no maior cuidado, com venda nos olhos, e eu questiono quantos aqui passam por isso, as mãos vão se levantando. E isso é um indício de que essa pessoa está querendo suicídio. Essa pessoa precisa ser atendida com a máxima urgência. Então, através da escuta qualificada e da busca ativa, nós conseguimos detectar, informar, localizar, apresentar
para as políticas públicas darem a continuidade, porque nós vamos embora, né? Geralmente contamos com parcerias. A igreja é uma parceira fantástica. As pessoas até têm um certo preconceito, e eu acho que é um preconceito bobo, porque uma igreja nada mais é do que a comunidade reunida em torno de um serviço, que é assim que eu enxergo a igreja. A igreja é cheia de profissionais liberais, médicos, professores, tem de tudo na igreja. Então, por que não aproveitar essa mão de obra em benefício da comunidade? Você está entendendo? Então, eu enxergo a igreja como uma parceira violenta. E essas crianças e adolescentes, eles vêm confessar para você, compartilhar, relatar, elas se desarmam ali, porque, na verdade, um abusado ou uma pessoa ferida em sua casa, ele vai ter sempre a retaguarda ali, né? Ele não vai ser aquela pessoa aberta, mas logo após a palestra, parece que você coloca também uma estratégia de uma venda nos olhos. Elas se abrem com você, Bill? Abrem. Nós temos 2 momentos. Nós temos o momento do teatro-palestra e o segundo da terapia. E é na terapia, todos muito bem protegidos, com uma venda nos olhos. Para quê? Para que ninguém precise ver, né? Ninguém precisa saber o que o outro está sentindo, em primeiro lugar. Mas nós precisamos saber. E ali, então, catalogamos tudo. Quando eu faço as perguntas, eu pergunto: quantos aqui, por exemplo, né? Quantos aqui sentem saudade de um abraço do pai e da mãe? Um abraço do pai e da mãe. Vocês não têm noção. Faz toda a diferença. Não, mas você não tem noção de tanto de mãos que eles se levantam, carentes de um abraço. Aí eu pergunto: quantos aqui não ouvem mais em casa? Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. 60%, 70%, 80% não ouvem um eu te amo. Aí eu pergunto: quantos aqui nunca ouviram um eu te amo? É 30%, 40%. Gente, um eu te amo é o básico dentro de casa. É você estar nutrindo, é você estar regando uma florzinha que precisa crescer. Bill, oi. E hoje, vendo essa realidade entristecedora, nós podemos dizer assim: quero perguntar para você, qual tem sido o maior motivo ou o maior erro dos pais na vida desses filhos que passam por essa carência, pelo abuso, pela automutilação? Você acha que é o ativismo, muito trabalho, foco errado? Como que você faz um relatório disso para a gente? Eu acho que o egoísmo de achar que o filho está bem porque ele tem tudo no quarto dele. Mas o que ele precisa não é de um quarto cheio de gadgets, computadores, essas coisas. Ele precisa do amparo do pai e da mãe, o diálogo diário do pai e da mãe, o relacionamento do pai com a mãe. É isso que o filho precisa. Na minha casa, faltou um esteio, que era a presença do meu pai. O resultado foi um filho totalmente rebelde, independente e problemático. Então eu acho que ninguém faz filho para isso, né? Acho que os filhos são uma bênção. E outra, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não nossa. É do Senhor. Vai ter uma prestação de contas. Mas óbvio. E essa prestação de contas não vai ficar barata não, viu? Lembra que Abraão, ele alcança uma posição espiritual instruindo seus filhos?
Gênesis 18. Isso. E ele perpetua. O interessante é que não é ele, mas o pai perpetua. O pai perpetua o nome de Abraão. Quando você vai lá em Israel, Abraão é o patriarca. Bill, nesses muitos anos de vento na escola, teve um testemunho que te marcou mais? E você poderia falar? Posso. O testemunho foi uma menina. Esse me marcou, né? Teve uma menina que chegou com baseado na mão, falou: tio, eu ouvi tua mensagem, eu ouvi a tua palestra e eu entendi. Eu entendi que eu não preciso mais de drogas e tal, e tal, e tal. E aí ela começou a falar: mas sabe o que é, tio? Lá em casa, o meu pai não me entende, meu pai não entende, meu pai não entende. E ela foi incisiva naquela frase: meu pai não entende. Eu pensei, essa menina é rebelde, ela tem um problema muito sério com relação à paternidade dela. Aí eu perguntei: tá bom, mas o que teu pai não entende? Meu pai, tio, não entende que agora eu tenho 13 anos e eu tenho um namorado. E esse namorado quer ter relação sexual comigo. E o meu pai não entende que eu agora quero ter relação sexual com ele. E meu pai não deixa porque quem quer ter relação sexual comigo é o meu pai. Todo dia. Dorme com um relato desse. Dorme tranquilo com um relato desse. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido. Falei: gente, mas isso aqui é caso de polícia. Isso aqui é gravíssimo. Essa menina precisa ser socorrida. É que nem o pastor José, lembra? Ele lá em Varanasi, de repente... Uma menina morta. Uma menina morta. Então são essas marcas. São essas marcas. E sabe o que me entristece, Bill? É que esse relato continua acontecendo hoje nos lares brasileiros. E é muito fácil para as pessoas olhar e fazer vista grossa, assim como a parábola do bom samaritano. Passou um levita, sim, passou um sacerdote. E talvez você que está me assistindo agora pode pensar assim: não, mas esse é o ministério do Bill. É a responsabilidade. Não. Essa responsabilidade é minha, é dele e é sua. É uma responsabilidade nossa. Nós já trabalhamos com abrigo de crianças vítimas de pedofilia, maus tratos e abandono. Eu sei um pouco do que esse homem vive todos os dias. Eu sei uma vírgula, uma gotinha no oceano em vista do que ele vive na linha de frente, entrando em várias e várias e várias escolas do Brasil. E o que eu queria fazer aqui, um pedido. Se esse podcast chegar até você, diretora de escola, secretário de educação dos municípios, diretor do CMDCA e todos os órgãos que podem colaborar para a entrada do projeto Vento nas escolas a nível de Brasil, porque hoje a estrutura do projeto O Vento nas escolas, ela tem condições de fazer uma tour pelo Brasil inteiro. Ela tem condições. E você pode evitar a dor, o choro, o homicídio, uma gravidez precoce, porque uma criança de 13 anos, uma adolescente, ela já pode gerar. Claro. Ela pode ser mãe. Claro. Né? Então... Não só pode, como temos relatos. Já tem. Não, muitos relatos de Pastor Lélio, de meninas que abandonam a escola porque engravidaram, porque têm vergonha, porque não conseguem suportar o bullying dentro da escola. E tem muito bullying, né? Não. Tá. O nosso público agora está fazendo aquela pergunta. Primeiro que eles talvez não sabiam que isso acontece. Tá, então já acontece. Como eu posso fazer para levar o vento nas escolas para minha cidade ou para a escola do meu filho?
Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 47 9 9617 3371. E você pode conhecer-nos melhor através do site www.oventonasescolas.com.br. Ali temos todas as informações e você vai poder falar conosco. E estamos aqui à sua disposição. Professor, gestor, diretor, conselheiros, estamos à disposição para servi-los, porque nós temos urgência em ver essa geração saudável. E sabemos que essa geração só será saudável se as suas mentes estiverem saudáveis. Tem também o Instagram, né? Tem. O Instagram é oventonasescolas _. Tá bom. Bill, a pessoa também pode estar perguntando assim, existe um custo para o Vento ir na escola do meu filho, para ele vir na minha cidade? Como que é essa logística? Bom, nós fazemos um cálculo operacional de quanto nós gastamos, né? Estamos falando de 11 pessoas que viajam, né? Escuta qualificada, psicólogo, a equipe, músicos, os atores que atuam, que é Bárbara e eu. Então nós temos toda essa demanda de levar isso à cidade. Logística, né? A logística. E também podemos fazer algo mais reduzido em certas situações. O que eu não aconselho? Aconselho levar toda a estrutura que é o completão, né? Porém, deixando claro que o Vento também faz de tudo para facilitar para todos. Porque o fim não é lucrativo. Não, nosso foco não... Nós não nos sustentamos através do projeto. Sim. Nós não nos sustentamos através do projeto. Tá, mas aí vem aquela outra dúvida do público, eu já conheço. Eu posso contribuir financeiramente como pessoa física para ajudar nesse projeto, para investir na vida deles? Eu posso, como que isso é feito? Porque eu quero ajudar. O Vento está aberto para receber esse tipo de oferta? Não só pode, como deve. Porque quando nós apoiamos um projeto social, nós estamos dizendo, olha, eu me preocupo com a escola. Então você pode ser um parceiro nosso. Lá no nosso site vai ter uma conta certinho que você pode mandar a sua oferta, mandar a sua contribuição, mandar o seu apoio. Eu quero te garantir uma coisa. Eu não vou falar aqui que fazendo isso Deus vai te abençoar. Não. Mas ele abençoa. Sim, ele é galardoador, né? Ele abençoa, é bíblico. Mas o que eu quero te dizer mais do que isso pode ter certeza de que nós vamos gastar o seu dinheiro todo, vamos gastar tudo em vidas. Porque é isso que move nosso coração. Só isso. E até hoje o projeto já falou para mais ou menos 600 mil jovens. Mais de 600 mil jovens, tá. Né? Eu botei assim, a última atualização foi final do ano passado, né? 2025. Mas nós já falamos já. Tá. E qual que é a estimativa de alcance de vocês para a juventude brasileira? Bom, há uma palavra sobre nossa equipe de 1 bilhão de almas. Mas são várias frentes de trabalho juntas. Mas o nosso propósito são 1 bilhão de almas. E não é impossível.
E aqui eu quero concluir o podcast dizendo que nós estamos sendo enriquecidos com a presença desse homem aqui. Patos de Minas foi presenteado com uma escola, Araxá, Minas Gerais, presenteado também com uma escola. E é uma honra ter um homem com esse coração altruísta junto conosco. E eu quero fazer a última pergunta para a gente concluir. Quando que o Bill voltará a Patos de Minas? Em breve. Dia 30 de outubro eu estou aí. Dia 30 de outubro eu estarei para subir a montanha. Aí já não é o vento nas escolas. Não, aí é o Bill na montanha. Aí é o vento na montanha, né? O vento na montanha. Vai virar legendário. Legendário, isso aí. Ô Bill, eu acho que antes de encerrar, você deveria mandar um beijo para a Bárbara. O que você acha? Demais. Babi, eu te amo. Você é meu tudo. Você é meu tudo. Você é meu braço direito. Você é minha perna, metade de mim. Você me completa. É uma mulher como você. É um presente poderoso que Deus me deu. Muito obrigado por ser a minha companheira, viu? Por sonhar com esse maluco aqui que tá falando do outro lado. Eu amo você demais. E nós vamos viver aquilo que Jesus falou que viveríamos. E nós vamos ver uma geração saudável. E nós vamos ver lembra daquele trem, amor, que você viu? As pessoas vindo, colhendo. É isso que nós vamos ver. Obrigado, Bárbara, por sonhar comigo, tá bom? Sonhar junto. E é por isso que dá certo, só dá certo por isso. Te amo. Outra coisa eu queria dizer, pai, agora eu quero dizer para você, pai e mãe, pega isso no teu espírito. Se você não amar seu filho, o traficante vai amar. Ele tá ali do outro lado da rua, tá esperando o teu filho. Então ame seu filho. Agora, filho, ame seu pai e honre seu pai. Ser saudável. Isso é precioso. E para finalizar, eu quero dizer que Deus, Ele deseja filhos. Jesus deseja sua noiva. E o Espírito deseja uma morada. Deus abençoe. Deus proteja cada um de vocês. E nós nos veremos muito em breve. Beijo do gordo. Bom! Por enquanto, né? Vai ser magrão, cara. Vou ficar magrão. Por enquanto. Beijo do ex-gordo. E a minha oração final é que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor guarde o que você tem de mais belo abaixo da sua vida eterna, a sua família. Que o nome de Jesus seja glorificado sobre você. Que o Espírito Santo traga refrigério sobre a sua vida, sobre a sua alma. Esta é a minha oração final, em nome de Jesus. Bárbara, muito obrigado por ceder o seu esposo. E um dia eu irei na sua casa junto com a minha família. Grande Bill, que o Deus eterno te abençoe, que faça resplandecer sobre a sua vida a presença dele, que Deus te leve além e que aonde você for, seja você um representante dos céus, em nome de Jesus. Queridos, e assim nós terminamos esse podcast de hoje bem realista, trazendo sobre você o poder sobrenatural de Deus. E a Igreja Fé e Milagres está situada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132. Nós estamos abertos de 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira, para que você venha, receba uma oração, tire um tempo com Deus, receba um conselho. Nós temos pastores e missionários disponíveis para você durante toda a semana. Igreja Fé e Milagres é uma família a se pertencer. Os cultos, domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19h30. Você também pode seguir o nosso Instagram, @Fé e Milagres, Patos de Minas. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.